Olá, saudações, meus queridos amigos do Frei Anselmo que nos acompanham no nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. É uma grande alegria, um imenso prazer, uma honra mesmo ter a oportunidade de pertencer, de participar de um momento como esse, de tão grande e elevado propósito de buscar aqui o entendimento, o conhecimento, a luz que Emmanuel e os bons espíritos nos dão, e também dessa doutrina abençoada que abre as portas da nossa percepção para o mundo espiritual. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, e se você acompanha esse canal, aproveita e já curte esse vídeo também para que ele possa atingir cada vez mais pessoas com esse conhecimento. Se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades, por todos os vídeos e os estudos que serão disponibilizados no momento que estiverem disponibilizados, para você receber o aviso do conteúdo novo chegando. E assim, meus amigos, meus irmãos, vamos nos preparando para recebermos mais um momento de luz, um momento de reflexão, que estes companheiros da espiritualidade, abnegados trabalhadores, se dispõem a nos trazer, nos encher, nos enriquecer com esse conhecimento. Que possamos, Senhor, estar atentos, receptivos para a interpretação, a melhor interpretação deste conhecimento, deste estudo, e que ele possa ser rico, transformando a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa família e, por que não, todo o nosso planeta, a gente tornar um lugar muito melhor para se viver. Então fiquem conosco, nos acompanhem, nos amparem, nos inspirem nesse estudo de hoje. Muito bem, então dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 29, que se intitula Contentar-se. E ele começa com uma frase do apóstolo Paulo. Na verdade, é um versículo que tem da carta de Paulo aos Filipenses. Os filipenses eram um povo que recebia comunicações, que se comunicava com Paulo de Tarso quando ele começou a sua viagem de divulgação do Evangelho de Jesus, depois que ele tem aquela revelação maravilhosa de qual era o seu propósito na vida, né? Encontrou o seu propósito na vida, onde ele poderia usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade para poder divulgar uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, uma mensagem que ia levar ao coração das pessoas o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade, a fraternidade entre os povos e em todas as famílias. Compreender a mensagem do Mestre da forma como ele tinha compreendido. Era o que ele queria passar para todo mundo, aquilo que ele tinha entendido da mensagem de Jesus. E o trecho inicial, a parte da carta que foi retirada, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo de Tarso. Eu fui buscar a carta na sua íntegra, para que esse capítulo específico da carta, para que a gente pudesse entender o contexto em que ele falou essa frase. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nesta carta, como todas as cartas, Paulo começa rogando felicidade e oração e dedicação a todos aqueles que ele se comunicava, onde ele fundou e iniciou as igrejas naqueles locais, e então ele está se comunicando e dizendo primeiro a todos que orem sempre, que se contentem no Senhor, que se dediquem à oração e à prece, que estejam mais conectados às coisas espirituais. E então, no versículo 7, ele começa: E a paz de Deus, que sobrepuja todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo.
No versículo 8 ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de costumes, isto seja o que ocupe os vossos pensamentos. O que não só aprendeste, mas recebeste, ouviste e viste em mim, isso também praticai, e Deus da paz será convosco. Muito me tenho, pois, alegrado no Senhor, de que já por fim tenhais renovado vosso cuidado acerca de mim, pois é certo que o tinhais, mas só vos faltava a oportunidade. Ele está dizendo que Deus já tinha se visto dele. Primeiro ele fala, né? Tudo que for bom, tudo que for honesto, ocupe o vosso tempo com isso. Não perca tempo com outras coisas. Ocupe a vossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é santo, com aquilo que é honesto. Não perca tempo com outras coisas. E depois ele diz que Deus já tinha se acercado dele há muito tempo, já tinha cuidado dele há muito tempo, e só faltava a oportunidade para que ele pudesse ver. E aí no versículo 11 ele fala a frase que dá início ao estudo de Emmanuel. Não o digo como apartado da necessidade, porque eu tenho aprendido a contentar-me com o que tenho. Ou seja, ele não é que ele não tinha as necessidades, ele tinha as necessidades dele, como nós também temos as nossas necessidades, mas ele já sabia e já tinha aprendido a contentar-se com aquilo que tinha, e depois nós vamos entender o porquê que Emmanuel pega essa frase. E no versículo 12 ele fala: já sei ainda viver humilhado, sei também viver na abundância. Paulo era muito rico. Para tudo e para todos os encontros me acostumei a estar apercebido. Ter assim fartura como ter fome, passar em afluência e padecer necessidade. Então isso é o propósito da carta de Paulo, que ensejou Emmanuel a trazer uma reflexão a respeito desse trecho. Então Paulo está lá na sua epístola trazendo uma reflexão para o povo que ele se comunicava, que era o início do cristianismo na sua forma mais pura, onde ainda não tinha o formato de uma igreja, né? De um padre, de um pastor que falava. Era assim que os cristãos do começo se comunicavam, por meio de cartas e com estes ensinamentos do Evangelho do Cristo. Aqueles que tinham recebido passavam para aqueles que estavam iniciando e conhecendo a mensagem do Mestre, como hoje nós estamos recebendo e também conhecendo a mensagem do Mestre. Então ele desperta nas pessoas, fala assim: olha, presta atenção com o que você deve ocupar os seus pensamentos e não aquilo que você vai perder tempo para fazer. Olha que Emmanuel fala nesse capítulo 29. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, que é condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. A maioria dos homens esqueceu de ter uma vida simples. Não significa ter uma vida de necessidade. Uma vida simples é não viver aquela vida com muitas angústias, com muitos desesperos para se ter coisas, para se possuir cada vez mais. Uma pessoa que está dentro da sua casa, mas ela almeja uma casa melhor, a casa do amigo, a casa do parente, porque é maior, porque acomoda mais pessoas. Ela está no seu emprego, mas almeja sempre olhando com inveja, com dor, com sofrimento, o emprego que o colega tem, o emprego que o vizinho arrumou. Vivem assim uma angústia constante da qual a vida não cessa, né? A saciedade não cessa. E a vida simples seria aquela que seria natural,
eu estar feliz ali onde eu estou. Não significa que eu não vou trabalhar, que eu não vou produzir, que eu não vou ajudar mais pessoas, né? Usar os meus talentos, que toda hora no Evangelho se fala na parábola dos talentos, que a gente deve usar os nossos talentos para produzir cada vez mais, para prosperar, mas isso não significa viver uma angústia constante de obter cada vez mais novidades. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Ou seja, as pessoas não conseguem pedir muito mais do que aquilo que estão angustiados para ter. Ou seja, a maioria das súplicas gira em torno disso, daquilo que eles querem ter e que não possuem, angustiosamente. Pede-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. Ou seja, se nós fizermos uma reflexão séria sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós realmente precisamos, o que a gente precisa? Daquele pão de cada dia. A gente precisa gerar o atendimento das nossas necessidades básicas primeiro, ao nosso alimento, a nossa casa, o nosso estudo, a nossa saúde, tudo aquilo que a gente precisa de fato para viver. Mas as súplicas que nós pedimos, a maioria das súplicas que Emmanuel está chamando a atenção, não gira em torno disso. Cada um de nós que façamos a nossa reflexão interna, pensando do que a gente está pedindo. Né? Poucos de nós, ele está dizendo, fazem pedidos apenas para as necessidades básicas. Estão pedindo sempre coisas que são além do necessário. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Aqui Emmanuel pegou a chave. O que a gente faz muitas vezes é nos atormentar, nos perturbar, nos inquietar pelas coisas que são aqui dessa existência. Mas poucos de nós buscam nas nossas preces, nos nossos pedidos a Deus, coisas que nos dão bagagem, que nos dão riqueza para a vida eterna, que é a vida do Espírito. Ele está agora chamando a atenção da gente de que nós não somos essa matéria. Nós definitivamente não temos uma ligação mais duradoura com essa matéria. Nós vamos estar aqui por 70, 80, 90, 100 anos, mas depois nós retornamos à nossa verdadeira pátria. Então, por que despender esse tempo? Será que essa é a finalidade da nossa vida? Nós despendermos esse tempo enorme, esse desgaste emocional, esse desgaste físico, com tanto dispêndio de dinheiro, preocupação, para coisas que são transitórias. E poucas vezes, lembrando lá na carta de Paulo, ele falando o que a gente deveria deter os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, se há alguma virtude, é isso que deveis ocupar os vossos pensamentos. Ou seja, se nas nossas preces, nas nossas petições, nós enchêssemos de momentos onde fala, Senhor, me dá paciência, me ajuda a perdoar, me ajuda a compreender, me ajuda a trabalhar pelo próximo, a exercer o meu talento de uma forma que beneficie cada vez mais pessoas, me ajuda a compreender qual a minha missão verdadeira nesse planeta e ir a fundo nela sem desistir e sem desanimar.
Essas são as coisas que carregam e dão bagagem e dão riqueza verdadeira para a alma, que vão nos colocar lá naquele patamar de espíritos melhores assim que nós desencarnarmos. Que é o que nós estamos fazendo hoje, buscando em Emmanuel, que já é esse espírito que progrediu na existência, buscando nele uma referência, um exemplo de como se comportar. E ele fala isso, que a gente fica muito preso às necessidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca pelo imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para evolução própria e atira-se às aventuras das consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se nós desperdiçamos a oportunidade que estamos tendo, a oportunidade que estamos tendo é a família que nós temos, é as pessoas que convivem conosco, é o trabalho profissional que nós temos, é a companhia que nós temos no centro espírita. Estes são os recursos que nós temos, que nos está sendo dado para que a gente possa trabalhar. E então a gente perde tempo, fala assim, não, eu não vou olhar para isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ter mais aquilo, eu tenho que ter mais aquilo outro. Deus, me dê isso, me dê aquilo outro. E muitas vezes eu estou deixando de lado de construir, perdendo tempo de aceitar, né, e trabalhar com esses instrumentos que eu recebi hoje. E aí ele finaliza. E se já compreendes as tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. E estará, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Eu não sei se todos sabem e conhecem a história de Paulo de Tarso, mas ele tinha muitos recursos financeiros, ele tinha muito prestígio na sociedade, e essas preocupações de estar sempre à frente, de estar sempre dominando, de estar sempre comandando os outros, fez com que ele se perdesse nos seus propósitos e fosse a captura de cristãos. E numa dessas caças aos cristãos, ele tem um encontro com Jesus de Nazaré, como uma luz muito intensa que aparece no seu caminho, na entrada de Damasco, quando ele perseguia um cristão para matá-lo. E então ele tem uma revelação íntima, enorme. E ele começa a perceber que Jesus tinha uma iluminação diferente e que Jesus era o seu caminho e o seu propósito. E quando ele entende isso, ele tem que voltar para o meio da onde ele estava e revelar isso para todas as pessoas. Os primeiros que foram contra eles foram sua família. A sua família já o renegou, os amigos começaram a dizer que ele estava louco, porque agora ele era cristão, ele era um seguidor de Jesus. E ele, como sentindo uma culpa muito grande pelo passado delituoso que teve, buscou de forma mais contundente, mais forte, revelar a mensagem do Cristo para todos aqueles que ele tinha oportunidade. E então ele foi excluído da sua rede de relacionamento antiga, do seu poder financeiro, do seu prestígio social, e foi relegado à miséria e à dificuldade. Por isso ele fala em sua carta que ele já teve de tudo e ele também já passou miséria. E a única coisa que fazia ele ter força para continuar era a fé que ele tinha naquilo que ele estava fazendo, na mensagem que ele estava divulgando, que era a mensagem de Jesus.
E por isso ele dava esse exemplo para todos nós. Façam isso também. Não se perca nas coisas cotidianas da vida transitória que passa aqui. Não se preocupe com a doença que está na família. Cuide do doente. Mas não se preocupe em trazer a cura, deixa para que Jesus o faça. Cuide do doente. Não se preocupe pela falta do alimento de amanhã, pense no alimento de hoje. Pense em usar aquilo que você é e aquilo que você sabe na melhor forma de ajudar as pessoas, e aí terá encontrado o trabalho que vai te dar o sustento necessário. Não peça coisas que vão ocupar o seu tempo apenas nessa transição material, o carrão, a casona. Pense em coisas que vão te levar a divulgar essa mensagem cada vez mais, adquirir conhecimento moral e espiritual, porque essa é a sua verdadeira bagagem. Ou será que nós já vimos alguém que esteja desencarnando no seu leito de morte, ou no caixão, ou em qualquer lugar que seja, levando seus pertences para a espiritualidade? Não, eles não levam. Apenas levam aquilo que foram aqueles que amaram e a mensagem que deixaram, que foi o seu legado. Por isso, meus queridos, não perca tempo com coisas que são passageiras. Vamos buscar dentro de nós o que o Cristo quer que nós façamos. E assim, eu espero que nessa nossa reflexão de hoje tenha ficado um pouquinho dentro de você e que você possa levar isso para sua família, para sua casa, para todas as pessoas que ama, e que essa mensagem repercuta e se multiplique cada vez mais. Assim, agradecidos que estamos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, vibrando por todos aqueles que necessitam e agradecendo por mais uma oportunidade. Se você gostou desse vídeo, se você quer fazer algum comentário a respeito da lição de hoje, escreve aqui nos comentários abaixo. Não perca a oportunidade de também compartilhar com as pessoas que você gosta. E mais uma vez, gratidão a todos do Frei Anselmo que nos deram a oportunidade de divulgar essa mensagem. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.